Mediunidade e vida amorosa. A mediunidade, a nossa espiritualidade, pode interferir nos nossos relacionamentos? Vamos falar sobre isso. Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Neste vídeo nós vamos falar sobre um assunto que muita gente pergunta, sobre mediunidade e vida amorosa. Será que as pessoas que são médiums têm mais dificuldades que outras pessoas na sua vida amorosa para arrumar namoro, relacionamento, para casamento, né? Será que tem alguma coisa a mais ali que atrapalha, que impede ou dificulta? Vejam que a mediunidade em si, ela não causa nenhum problema nos seus relacionamentos. Ela, de uma forma global, como eu falei lá no vídeo sobre mediunidade e vida financeira, ela não causa uma afetação de modo a prejudicar. Ela em si, ela não tem esse padrão. Porém, a mediunidade, como eu falo, ela é uma capacidade de percepção e de comunicação com o plano astral. E repito para vocês, mediunidade é autoconhecimento. Se você não se conhece, se você não conhece como são as suas reações, os seus sentimentos, suas emoções, como elas acontecem, qual é a dinâmica, como é que acontece quando você fica emocionado, como é que acontece quando você fica apaixonado, quando você fica com medo, quando você fica com raiva, quando você fica triste, pesado, e aí como é que você compreende esse sentimento? Como ele começa? Quais são os mecanismos que dão start nele? E como é que acontece o passo a passo desse sentimento? Quais são as coisas que te comovem? E aí você pode separar as coisas que não te comovem. Né? Por que eu falo isso? Porque os espíritos e também as pessoas que emanam energias, elas nos impregnam, elas entram na nossa psicosfera. Nós temos uma espécie de aura que a gente chama de psicosfera, que ali estão os nossos sentimentos e emoções. E esses sentimentos, né, transformados em pensamentos, transferem, ou melhor, ocasionam emoções no nosso corpo físico, causam transformações. Né? Então, por exemplo, quando você fica triste, você sente o peito apertado, você sente vontade de chorar e aí você lacrimeja, você pode sentir palpitações, tá? Ou você pode sentir uma grande pressão no peito, você sente o corpo pesado. São emoções, é quando isso se transfere para o corpo, tá? Então se torna emotivo. Então se você não conhece esses padrões, você vai ter dificuldade em identificar quando isso vem de fora ou é seu. Então, por isso que o médium precisa ter muito autoconhecimento e ler literaturas que expliquem a dinâmica desses assédios espirituais, dessas energias, né, que ele trava a dinâmica no dia a dia. Quando, por exemplo, alguém se aproxima de você e está muito alegre, a tendência é que o médium ostensivo, com grande empatia, ele vai sentir tanta alegria quanto a outra pessoa. Da mesma forma, quando vem uma pessoa triste, quando vem uma pessoa com raiva, né? Então ela transfere aquilo e a pessoa, o médium que tem mais empatia de sentimentos, que é mais sensitivo, ele vai captar mais isso. Tá? Algumas pessoas dizem, é médium sensitivo, é médium empata. Não, todo médium tem esses padrões. Não existe uma padronização de médiums só sensitivos. Até fala no livro dos espíritos, no livro dos médiums lá, sobre médiums sensitivos, mas ele está englobado em todas as outras classes, tá? E aí, se você tem alterações de humor, é provável, se você permitir, se você não estudar a sua espiritualidade, a sua mediunidade, é provável que quando você esteja num relacionamento, você tenha rompantes de humor, alterações na sua personalidade que aí podem interferir, né? Por exemplo, você estava ali alegre, de repente você fica com raiva, fica emburrado ou emburrada, né? Como a gente costuma dizer no relacionamento, fulano ficou emburrado de repente, né? E aí, o que acontece? Aí a outra pessoa, querida, amada, ela não compreende por que você está assim. Ficou de repente, ou às vezes um gatilho, né? A pessoa justamente falou alguma coisa
e aí aquilo para você, no teu sentimento, você já não gosta, e aí assediado por espíritos que querem o seu mal, se eu fosse você revidava, se eu fosse você não deixava por menos. E aí aquele sentimento cresce em você, porque você aceitou a influência, você poderia não ter aceitado. E aí você discute, você briga, né? Então, acontece com pessoas que não controlam, não educam a mediunidade nem as suas percepções, não compreendem a espiritualidade, então elas se permitem as influências. É como dizer assim, você arruma um namorado, mas tem sempre uma amiga ou um amigo que vai lá e fica falando coisas da pessoa e aí você acaba deixando a pessoa, né? Vai lá e diz, olha, ele te trai, olha, ele é mal, olha, não combina com você, olha, tal coisa que ele faz eu não gosto, não acho legal. E aí você fica tão impregnado por esses conselhos do amigo que você acaba desistindo do relacionamento. Mas não foi você, foi a influência de outro. Porém, a culpa é sua, porque foi você que aceitou a influência, né? Então vejam que os espíritos, eles têm a influência, mas eles não têm culpa. Eles só fazem o que é da natureza deles, assim como nós fazemos o que é da nossa natureza, tá? Então, vejam que existem muitos tipos de influência. Por exemplo, espíritos que influenciam para os vícios, né? Espíritos que influenciam para fazer coisas más, coisas ruins. Assim, tem espíritos que influenciam a sexualidade, porque eles têm o vício, a sexualidade viciada. Então, eles podem incentivar a pessoa através da sensualidade, através do sexo, né? A buscar, por exemplo, um grande número de relacionamentos para poder saciar aquela sede sexual, né? Incentivar a traição, né? Porque aí a sua sexualidade exacerbada, que às vezes, quando ele influencia, porque a pessoa já tem um pouco, tá? Ninguém é afetado por uma coisa que não tem, tá? E todas as pessoas que são afetadas por alguma influência, porque dentro delas existe o elemento que pode ser aumentado. Então, por exemplo, uma pessoa extremamente pacífica, ela não vai se tornar um bárbaro, um raivoso, simplesmente porque um espírito assediou e aí foi lá e falou para ela, seja assim e ela vai ser. Não, ele não vai conseguir campo de influência. Você tem que ter ali o germe daquilo, né? Então vejam que existem diversos tipos de influências que podem acontecer para buscar prejudicar o seu relacionamento. Mas você vai aceitar? Simplesmente? Você vai permitir que essas influências aconteçam? Ou é melhor você compreender o seu lado espiritual? É melhor você compreender como é a mediunidade em você? Não precisa fazer esforços homéricos, basta você ler alguns poucos livros para você entender como funciona, pelo menos de forma básica, né? Ou você pode visitar um centro espírita e aprender fazendo cursos, vendo palestras, tomando passes, né, para dar aquela melhorada no humor, para dar aquela estabilizada. Ah, Anderson, mas quer dizer que eu só vou conseguir isso se eu virar espírita? Não. Você não precisa se tornar espírita se você não quiser. Ninguém se converte ao espiritismo porque o espiritismo não é uma religião, ele é uma doutrina. E você pode estar lá visitando a casa espírita para angariar conhecimentos, melhoramento do seu intelecto, melhoramento moral dos seus conceitos de vida, para você evoluir mais, né? Como pessoa, como ser humano. Às vezes as pessoas confundem muito com o lado espiritual, né? Dizem, porque eu vou evoluir espiritualmente. Mas o que é isso, evoluir espiritualmente? Né? Depurar a alma, como se fosse uma coisa mágica. Não, é um processo que é moral e intelectual. Ele está lá em você na carne e se transporta para a sua mente, que é a grande bagagem que nós levamos para o plano espiritual quando a gente desencarna, né? Mas vejam que existe a influência, mas você pode resistir. Tem alguns clichês que as pessoas utilizam que, por exemplo, médiums, o médium nunca tem namorada, porque ele não consegue ter por causa da influência espiritual. Não, isso não é verdade, né? Médium não consegue ter relacionamento porque as pessoas acham esquisito. Não, eu sou médium, sou casado, já tive outros relacionamentos antes de ser casado. As pessoas hoje em dia são muito abertas na questão da espiritualidade. O médium ele não se relaciona porque como ele vê espíritos e sente energias, ele precisa ficar trancado em casa para não se contaminar. Conceito erradíssimo. O médium ele não precisa virar um monge, né, isolado, um tipo de mestre. Quem faz isso faz por opção própria.
né? Mas nós estamos na vida justamente para nos expormos às condições que a vida nos impõe, para nós aprendermos a trabalhar com isso. Porque se você se esconder de todos os desafios, você não vai aprender nada, né? Num primeiro momento que você sair da sua redoma de sentimentos, de pensamentos, de espiritualidade, você vai se deparar com uma situação que você não vai conseguir resolver. Um sentimento, algo que você vai perceber no astral e você não vai ter habilidade de tratar aquilo porque você estava tão acostumado, isolado, que você vai querer voltar para a sua redoma. Então isso não é pureza. Isso é você se isolar e você se eximir do aprendizado. Tá? Não estou dizendo que você tem que correr para se jogar em lugares onde, de propósito, você vai se contaminar energeticamente, não. O médium ele pode ir em qualquer lugar, a todo lugar, mas sempre tendo consciência da capacidade mediúnica dele e das influências que provêm desses lugares. Mas ainda assim, mesmo assim, ele pode ir em todos os lugares. E quem sabe não vai ser a pessoa que vai estar lá auxiliando, fazendo contrapeso no bem. Tá? E você pode se relacionar com qualquer pessoa, não tem problema nenhum. Ah, mas a pessoa que eu queria me relacionar, ela é contra a mediunidade, ela não acredita e ainda acha que é coisa do demônio, porque é o que a religião dela diz. Então, é sinal que você não deve estar com essa pessoa, porque essa pessoa tem uma incompatibilidade de crença com você e não aceita o tipo de vivência que você tem. Tá? E isso nunca vai funcionar, a não ser que aquela pessoa compreenda. Tá? Porque espiritualidade é uma coisa que está nas pessoas, até mesmo naquele que está lá na igreja, em qualquer templo de religião. Tá? Então não é uma coisa a se questionar, não vamos nem colocar esse assunto na história, porque a gente sabe que isso aí, se a gente chega nesse ponto de alguém exigir que você seja como outra pessoa quer, não é nenhuma questão de espiritualidade, é uma questão já de relacionamento abusivo. A pessoa quer transformar você em algo que é o molde dela. E não está respeitando a sua liberdade. Liberdade de crença, que é um dos direitos constitucionais do ser humano, pelo menos no nosso país. Então, meus amigos, se você é médium, se você tem percepções da espiritualidade, ou mesmo que você não veja espírito, nada, mas sente coisas, tem aquela famosa empatia, não tenha medo de se relacionar, né? Vá em frente, siga em frente, saia da sua casca, saia da sua redoma, se misture com as pessoas, ajude as pessoas, porque se você tem percepção da espiritualidade, um dos grandes motivos é esse, você estar lá presente para auxiliar. Então não se prive deste privilégio que é sentir a espiritualidade à sua volta. Então, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.